Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Sonar X2 Producer Edition. Eu sou Alexandre Rosa e estarei com vocês aí no decorrer do curso, tá legal? Então, primeira coisa, se você vem do Sonar X1, você já domina bem, você não vai precisar assistir essa videoaula, porque isso aqui é basicamente para quem está migrando da versão 8, versão 7. Esteticamente, e o funcionamento da versão X2 é muito similar, né? Não muda muita coisa, principalmente na parte estética é extremamente similar, tá? Você que vem das versões anteriores, né, Sonar 8, Sonar 7, 8.5, a mudança é bem drástica, tá? Então, recomendo vocês assistirem o curso aí. Quem tiver montando uma musiquinha usando todos os recursos que tem dentro do Sonar, tá legal? Primeira coisa, quando você vai instalar o Sonar, nessa versão ele geralmente vem já com as duas versões para o seu computador, versão 64 bits e 32 bits. Se você tem um Windows 64 bits com um processador, né, no caso obrigatoriamente 64 bits, você tem a opção de instalar as duas versões, tá? Então você pode ter o Sonar 32 e a versão 64 no mesmo computador. E qual a diferença dos dois? Além da 64 ser um pouco mais estável, você tem um problema nela, né, que não é na verdade um problema. Se você vem utilizando plugins, né, VSTs, enfim, efeitos que só funcionam no Sonar 32 bits, a versão 64 não vai abri-los, nenhum. Inclusive o Reason, se você estiver usando o Reason até a versão 5, ele não conversa com o Reason, ele não tem Rewire para o Reason. Rewire 64 bits só a partir do Reason 6. Então, se você pretende trabalhar com um projeto que vá utilizar o Reason ou seus plugins 32 bits, você vai ter que trabalhar com esse plugin dentro do Sonar 32 bits, tá? Não muda nada, né, esteticamente, o rendimento é um pouco inferior, mas você vai poder trabalhar tranquilamente. E não tem jeito, o Sonar 64 não abre plugins de 32 bits de jeito algum. Você pode instalar as duas versões no seu computador e quando você abrir o 64, os plugins desaparecerão todos. Que é uma pena, porque muitos plugins ainda não estão funcionando em 64 bits. Tá legal? Feito isso, vamos direto ao que importa, que é o software em questão aqui. Depois de instalado, ele vai fazer o escaneamento dos plugins automaticamente. E então você vai ter o Quick Start aqui, né? Você pode desabilitar isso aqui, apesar que eu acho bem útil, tá? E eu vou, aqui você tem abrir um projeto que está no seu HD, abrir o último projeto que você trabalhou, ou criar um projeto novo. Eu vou criar um novo projeto em branco, né? Aqui você tem várias opções já prontas aqui, ó, uns templates aqui, tá vendo? 16 faixas de MIDI, né, 24 com buzz de console e tal, mas nós vamos fazer um em branco, por quê? Porque eu quero mostrar para vocês as configurações da página de propriedades. Dando OK, ele vai abrir, tá vendo? Ó, 100 canais. Basicamente, o workspace aqui, a área de trabalho, está um pouco similar, né? Só que agora você tem essas abas aqui, tá vendo? Ele trabalha meio igual o Ableton, sabe? Aquela coisa meio web e tal. Então você tem um inspetor aqui do lado que já fica aqui, ó. Tá vendo? É aqui que o Pro Channel se esconde quando muita gente pergunta onde é que foi parar. O Pro Channel está escondido aqui, ó, nessa flechinha aqui. Você tem o Multidock, onde você, por exemplo, quando você abrir um piano roll, por exemplo, tá? Ele vai sempre aqui, ó, tá vendo aqui embaixo? Ó? Ele sempre vai abrir aqui embaixo, no Multidock. Você fecha ele aqui. E aqui do lado, quando você, por exemplo, insere um VST, vou colocar o TTS aqui, você vai ver que aqui do lado abre um segundo, vamos dizer, um terceiro explorador aqui, tá vendo? É aqui onde os seus synths virtuais, os seus VSTs vão aparecer, tá vendo? Ele fica escondido aqui também. Você aperta na aba synth e você tem todos eles, e é aqui que você deleta, enfim. Eu vou dar um X aqui, vou deletá-lo, que não é isso que a gente quer, e vou esconder ele aqui um pouquinho. A gente vai lá para a aba Edit e Preferences, e a gente vai abrir o que dá grande dor de cabeça pra gente aqui, tá? Antes de olhar aqui, nós vamos aqui no Playback and Recording, e nós vamos nessa parte do Driver Mode, que é o que dá... Geralmente quando se instala
o sonar, ele automaticamente detecta a sua placa de áudio e vai fazer as configurações que ele bem entende, e você não quer isso. Tá? Então, por que eu estou usando, primeira coisa, esse driver aqui? É para funcionar melhor com esse meu software de gravação, que ele é meio... ele entra em conflito com o ASIO, né? Então, eu estou usando esse MME que eu não recomendo. Quando você aperta aqui do lado, aqui, ó, ele vai te dar as famosas opções de driver. Tá? Já expliquei isso na outra aula, vou explicar de novo para você que está começando. O driver é aquilo que vai te dar o problema da latência. Tá? A latência é aquele atraso que você tem entre o áudio, né, e o que você está tocando, que geralmente acontece quando você liga um VST. Né? Aquele VST, por exemplo, um VST de guitarra, tipo o Guitar Rig ou Amplitude, que você toca a nota, ela dá uns milissegundos para a nota sair, isso é a latência. Ou até mesmo no teclado, você está com o VST solando e você está apertando, ele está demorando. Não é problema nem do teclado, nem do cabo MIDI e nem do computador que é lento. Você pode ter um Pentium 8000 com cabo de ouro. Você não vai conseguir fazer essa latência diminuir se você não selecionar esse driver aqui, ó, o ASIO. Eu não vou apertar, porque se eu apertar vai travar o meu software de gravação. Tá? Então eu estou usando assim. Esse é o driver que você precisa usar, o ASIO. Se você tem um computador, já falei isso também e vou repetir. Se tem um computador que tem uma placa de som on-board, você pode baixar o driver ASIO for All. Né? Vai lá no Google, coloca ASIO 4 All e você, gratuitamente, é um driver de código aberto, né, que é gratuito. Ele vai instalar na sua máquina, rapidinho, não é pesado nem nada, e vai fazer com que a sua placa de som, que até pouco tempo não suportava esse tipo de driver pelos fabricantes, numa placa que suporta ASIO. Né? E isso vai fazer com que o seu computador trabalhe sem latência ou com a latência mínima possível. Tá? Então, quando você seleciona o ASIO aqui, automaticamente o sonar começa a trabalhar no modo ASIO. Você vai ter que reiniciar a máquina e tal. Ele vai reconhecer a sua placa de som. Esse driver é compatível com 98% das placas de som, né, on-board de notebook. E aí você vai poder regular a latência dele. Tá? Eu vou voltar para o meu MME aqui. Se por algum motivo, que é muito raro, esse driver ASIO for All não funciona no seu computador, eu recomendo você usar o WDM, que é um pouquinho melhor e um pouquinho menos lento. Tá? Mas de qualquer forma, eu só estou usando esse MME por causa do software que eu estou gravando a videoaula para você, senão eu estaria no ASIO sem dúvida. Clicar fora, que eu não quero problema. Você vai deixar marcado o Share Drivers. Por quê? Você quer que ele eventualmente trabalhe junto com o Reason, por exemplo. Né? E o Reason tem que estar compartilhando o driver de áudio. Tá? A explicação sobre o que é driver. Driver é um, entre aspas, programa que conversa com o seu computador. Né? Então você tem a placa de áudio instalada no seu PC e você tem o sonar. O que faz o sonar conversar com a sua placa de áudio? O driver. Né? Então, se você tem o driver atualizado da sua placa, que eu recomendo sempre entrar no site do fabricante e baixar a última versão possível do driver, você vai estar sempre com a máquina funcionando redondinha, né? Então, se você... Geralmente os drivers que vêm junto com o CD da placa estão desatualizados, inevitavelmente, porque vem de fábrica com aquele CD, fica na loja aquela placa de áudio com aquele CD, e quando você vai colocar lá, está numa versão super antiga. Entra no drive no site da M-Audio, seja lá qual o fabricante da sua placa, né? Se o seu fabricante fornece um driver ASIO, usa o driver dele, né? Não vai querer me instalar o driver genérico para uma placa de som boa. Né? Deixa sempre atualizadinho e sempre lembra-se, em playback e recording, você tem que selecionar o driver ASIO aqui, senão ele não vai conversar em ASIO, sua latência vai continuar. Tá? Então, você tem que compartilhar esses drivers com os outros programas que vão estar funcionando paralelo ao sonar. Então você vai aqui, Share Drivers, marcado. Se o seu processador tiver mais de um núcleo, um dual core, quad-core, marca esse aqui também. E se você estiver usando o Vista ou Windows 7, marca esse MMCSS para melhorar um pouco o rendimento, tá bom? O resto aqui não mexe, deixa do jeito que está. O Remove DC Offset é o seguinte.
se você tem DC offset, é aquele zumbidinho da eletricidade que eventualmente algumas placas de som capturam. Pode parecer imperceptível, mas se você gravar 20 canais com aquele sinalzinho, pode atrapalhar. Então, se você sente que tem isso daí, você pode colocar o Remove de Set Offset aqui para remover já durante a gravação. Então, você não vai ter aquela interferência elétrica mínima, mas que pode irritar com o tempo. Tá? Selecionado o driver aqui, volta para a primeira aba de Devices. Tá? Quando você seleciona lá, aqui vai aparecer tudo que você tem, né? Todas as entradas e saídas da sua placa de som. Se você tiver uma Delta 1010 LT com 8 entradas e saídas mais 2 saídas ópticas, vão aparecer as 10 aqui. Tá? Em cima vão aparecer o input, as entradas, e embaixo as saídas. Se você desmarcar isso aqui, ele simplesmente vai ignorar. O seu sonar não vai nem entrar áudio nem sair áudio. Então tem que estar marcado aqui, tá vendo? Se você colocar Show Mono Outputs, que eu recomendo, então cada canalzinho vai ser um diferente. Então você vai ter, por exemplo, canal 1 left, canal 2 right, canal 3 left, canal 4 e por aí por diante. Todos eles vão aparecer aqui. Eu, como estou gravando a videoaula, e aquele driver horrível, eu mantive aqui, só tem 2 entradas, o microfone que eu estou ouvindo e o alto-falante aqui para o fone de ouvido. Tá? A segunda aba aqui é onde tem onde dá para você regular o que? O atraso e a latência. Tá? Aqui por cima, a gente já começa a configurar por aqui. Ó. Você tem o Playback Timing Master e o Recording Timing Master. Tá? Aqui tem que estar selecionado o que você está usando para ouvir e para gravar. Tá? Se você tiver Playback Time Master aqui e não tiver nada no None aqui, você não vai escutar nada que o sonar está gravando, nem reproduzindo, nem nada. Ele tem que ter uma saída. A saída Master é essa daqui. E a gravação é aqui. Claro que você pode depois, nas faixas de áudio aqui do lado, selecionar o canal de entrada que está... Isso aqui não tem nada a ver com as entradas que você vai selecionar na área de trabalho. Isso aqui é somente uma referência para o sonar entender que tem uma entrada para gravação. Tá? Terceira linha aqui, ó. Se você estiver usando mesmo em 32 bits, tá? Se você estiver usando o sonar 32, mas num computador 64 bits, deixa marcado aqui que ele dá ele meio que funciona no modo emulado 64, tá? E também na hora de você fazer a mixagem final e exportar o áudio, ele dá uma certa velocidade, um certo rendimento, tá? Audio Driver Bit Depth é quanto que o seu driver vai trabalhar de áudio. Por padrão, o sonar grava em 24 bits, então deixa ele aí. Tá? Não mexe nisso, não mexe nisso aqui. Sampling Rate. Quanto maior quantidade de memória vai alocar memória não, de espaço, né? Vamos separar uma coisa da outra. Memória também, porque, por exemplo, o que você grava com 44/100, se você gravar nisso em 96, por exemplo, você vai ocupar mais espaço, né? O que é isso? Aqui é o sample rate, tá? 44/100 é o padrão CD normal, 48 DVD. 44/100, humanamente ouvindo, você não sente diferença, tá? Tem muita gente já gravando em 48, tá? Que é um pouquinho melhor, já é padrão de áudio de alta qualidade e tal, então você pode optar por isso. Quanto maior o sampling rate, maior o espaço que vai precisar dentro do seu HD, tá? Porque isso aqui é exponencial. Se você duplica o sample rate, você, em vez de ter tipo 1 minuto 10 mega, vai ser, se você duplica, isso vai ser 1 minuto 25 mega, por exemplo, né? Então, se você tem um HD enorme, não se preocupe com isso, tá? Mas lembrando que isso também dá um certo peso na máquina, porque se você tiver 10 tracks, né, faixas abertas, e cada uma delas gravando em 96, ele vai pedir muito mais de memória RAM do seu computador, tá? Então, em vez de ele ocupar vamos dizer assim, um projeto com 2 GB, se você estiver trabalhando com o dobro do sample rate, ele vai ocupar 4 GB de espaço da sua memória RAM.
Até é bom você estudar isso daqui um pouquinho antes. Se você estiver aprendendo, grave em 44. Se o seu computador não é lá muito potente, no máximo 48, eu te digo que para o ouvido humano não faz diferença alguma, tá? Se você pegar e começar a gravar em 96. Até porque é o seguinte, quando você grava 48 e você transforma em CD, o padrão do CD é 44, então tudo aquilo se perdeu, tá? Mas isso aqui é uma questão ideológica quase, né? Não vamos entrar no mérito. Então você escolhe, vai. Se o seu computador não é a coisa mais potente do mundo, grave 44 ou 48 no máximo e fica tranquilo. Deixa os buffers aqui, do jeito que está em 4. E aí você tem o famoso buffer size. É aqui que está o segredinho, tá? Passando para cá, arrastando esse deslizante, isso vale nas placas, nos drivers ASIO também. Quanto mais você arrasta o deslizante para o lado do safe, né? Isso significa que você vai ter uma latência enorme. O atraso vai ser gigantesco. Praticamente é impossível você gravar com um atraso aqui no safe. Tá? Em compensação, tem sempre um lado bom em tudo. Quando o buffer está no safe, o seu computador vai ser menos exigido. Então tem muita gente que grava no fast e que quando vai mixar põe no safe. Por quê? No safe você pode encher de plugin, de efeito, você pode... os VST vão estar funcionando porque você não vai estar gravando nada, você vai estar ouvindo o que está acontecendo. Então mesmo em placas de áudio com grande potência, em computadores super potentes, as pessoas costumam, né, quando estão começando uma mixagem que vai ter 15 canais e vai ter 15 compressores e trocentos efeitos, arrastar para o safe, porque você não vai gravar nada. A latência na hora de fazer mixagem não importa. Não vai prejudicar em nada na hora de você mixar a música pronta, tá? Então, crie esse hábito. Quando você começar a mixar e perceber que o áudio tá dando um tipo de um chiado, e achar que o computador está começando a ficar meio lento, você pode arrastar um pouquinho, mas se você não tiver problema, arrasta para o máximo aqui. Em compensação, se você arrasta para o fast, significa que você vai ter uma resposta mais rápida do computador. É aqui que está o detalhe, ó. Quanto mais para o fast você coloca, menor o atraso, né, até um ponto que seja imperceptível para o seu ouvido, que não te atrapalhe na hora de executar a música, enfim. Se você estiver tocando um solo e você está ouvindo aquilo meio segundo depois, é impossível, né? Você não vai acertar o tempo do solo, é um pesadelo. Então você pode regular aqui, ó, até um ponto que o áudio não se prejudique, né? Você percebe, né, aquele chiadinho, o áudio comendo pedacinho. É o buffer. Então, você vai testando e vendo onde o buffer consegue ter um equilíbrio entre não estragar o áudio e você conseguir executar sem ter o prejuízo do atraso, que é impossível de estocar. E o botão, né, o Wave Profile, que vai fazer uma análise da sua placa de áudio quando você seleciona o driver diferente, por exemplo. Se eu for lá no Playback and Recording e selecionar um outro driver, ele vai dar um Wave Profiler, tipo, vai analisar a sua placa e ver tudo que ela é possível de se fazer. Tá? Então não clica, deixa isso aqui quietinho. Tá? O restante daqui, deixa como tá, você não precisa mexer nisso aqui. O que você precisa mexer agora é no MIDI. Tá? Muita gente hoje tem lá o seu tecladinho MIDI ligado ao computador para poder tocar os VSTs, né? É uma coisa meio que essencial para o estúdio. Tá? Eu tenho ligado via USB um controlador que já está aqui, tá vendo? Ó? O importante é que, duas coisas de novo. Instale o driver do seu controlador, né? Entra no site, vê o modelo, baixa o driver e instala. Conecta o controlador antes de abrir o sonar e aí ele geralmente reconhece. Tá? Se ele não aparecer aqui, fecha o sonar, liga e desliga o controlador e reabre o sonar. Ele tem que aparecer aqui e tem que estar marcado, tem que estar ticado aqui, senão você não vai conseguir fazer os dois conversarem. Tá?
Embaixo é a saída MIDI, tá? A saída MIDI é importante se você tem um controlador e tal, né? No meu caso, a minha saída, no caso, o que é isso aqui? Isso aqui está fazendo o controlador, o input no caso é o input do controlador. O controlador está enviando mensagens para o sonar. E no output é o sonar enviando mensagens para o controlador. Então se você tem alguma coisa que o seu controlador tenha que receber, entendeu? Ele é um controlador inteligente, os knobs mexem, alguma coisa assim, deixa marcado o output aqui, ó. Tá? Eu não trabalho com isso porque o meu é um simples controlador mesmo, só uso para enviar notas e gravar MIDI dentro do sonar. Tá? Por aqui, você não mexe mais nada. Se você tiver um Control Surface aqui, você também tem que adicionar aqui. Control Surface é aqueles mixerzinhos e tal, tipo aquelas Behringer USB. Você tem que adicionar aqui. Eu não tenho nenhuma desses controladores, então nenhuma delas aparece aqui. Geralmente o sonar já reconhece e o seu controlador já vai estar aqui. Tá? Como eu não tenho nenhum controlador, nenhum mixer que seja USB, não aparece nada aqui. Tá? No menu File é um lugar que você não mexe agora, tá? Aqui é onde ele está salvando os projetos, tá vendo? Isso pode ser selecionado na hora de salvar, na hora que você vai salvar o projeto, tá? Eu vou fechar isso aqui, ó. Se eu salvar, ele já pergunta onde eu quero, tá vendo? E é bom manter o Cakewalk, o Sonar administrando esses diretórios, porque aí começa a dar maior problema, é complicado. Vamos voltar para o Edit, Preferences, Folder Locate. Aqui é o VST Settings aqui, tá? Isso aqui é bem importante, é bem útil. Tá? O VST Scan Folder é o seguinte, quando você vai instalando os VSTs, ele vai mandando os DLL, né, os arquivinhos, tudo para uma pasta que seria padrão. Alguns VSTs não se instalam no padrão, não sei porquê. Então você tem que vir aqui, ó, e adicionar essa pasta onde o VST tá. No caso aqui, ó, eu sempre faço questão de adicionar no mínimo 3 pastas adicionais do que o Sonar já instala. O padrão do Sonar é instalar os VSTs todos aqui, em VST plugin. Só que tem uns, tipo o Easy Drummer, que ele se instala fora. Ele se instala dentro da pasta do Tune Track. Então eu adiciono essa pasta pro Sonar escanear. É fácil isso daí. Você vem aqui no Edge, ó, e você vai em computador. E você vai, por exemplo, se você tem o Sonar 32 bits, os plugins são adicionados aqui, ó, no x86. Se você tem o Sonar 64, eles vão estar aqui, tá? Aí você pode colocar e dar um scan VST folders, que aí ele vai ver todos os DLL adicionados e vai ver o que é e o que não é VST e vai se adicionar, tá? E por último, o que é importante aqui, quando você vai em Project, tá? Aqui tem aqui tem umas configurações que pode ser mudada em tempo lá, por exemplo aqui, ó, Recording Mode, o padrão é Sound on Sound. Isso quer dizer o seguinte, ó, que ele vai gravando, mas ele não apaga o de baixo. Então se você estiver gravando lá uma voz e você gravar uma outra voz no mesmo canal em cima daquela, ele vai somar as duas tracks e não vai apagar. Se você mudar para Overwrite, então você está lá gravando uma voz, né, e você aperta o record, ele vai gravar em cima daquilo, porque ele vai fazer um replace, ele vai regravar em cima. Eu recomendo botar no Sound on Sound, que você pode fazer as edições depois, que é muito mais fácil. Tá? Loop Recording, no caso a gente vai tentar pegar isso depois. Você mantém aqui, ó, Story Tracks na Single Track, porque depois você abre. E então você tem aqui, ó, o metrônomo. Tá? O metrônomo é um problemão, por quê? O metrônomo só vai funcionar direito mesmo se você colocar ele como áudio metrônomo. Aqui, ó, ele vem como padrão como Use Mid Note. Só que ele vai tentar usar aquele sintetizadorzinho do Windows. E aquilo, às vezes, ou ele atrasa, ou ele não funciona. Enfim, você já imagina qual a dor de cabeça. Então você vem para o áudio metrônomo. Tá? O áudio metrônomo é o seguinte, é o metrônomo que usa tracks de áudio mesmo. Então você não vai ter problemas em depender
do sintetizador MIDI do Windows e o tempo vai ser sempre sincronizado com o projeto, tá? Então, toda vez que você inicia um projeto, você tem que vir aqui no Propriedades, vir aqui no Project e selecionar o metrônomo como áudio. No meu caso, eu prefiro o áudio metrônomo, né? Desde os primeiros lançamentos do Sonar, tentar usar metrônomo MIDI é um pesadelo. Então você vem aqui, se você precisa de volume no metrônomo, aqui você pode regular, ó, o primeiro, aqui é first beat, né? É aquele que marca a cabeça do tempo. Se a pessoa que está gravando preferir a primeira cabeça do tempo mais alto, você seleciona os dBs aqui, ó. Tá? Muito mais volume, menos volume. Aqui é o lugar onde você regula o volume do metrônomo. Então toda vez que você quiser, você vem para cá e seleciona o volume aqui. Tá? Record counting é o seguinte: quando você apertar o seu recording, né, gravando, está perguntando quantos compassos o metrônomo conta antes de realmente começar a gravar. O padrão é 0. Se você colocar 1, significa que ele vai contar, no caso, se a sua música for 4x4, ele vai contar um compasso 4x4 inteirinho, e aí na cabeça do segundo compasso é que ele vai começar a gravar, tá? É bem útil isso aqui, que você perde um pouco a atenção de sair apertando gravando. Porém, se você estiver fazendo gravações onde a pessoa vem gravando, né, vem tocando, você fala, vem tocando que eu vou gravar, se você tiver isso daqui, ele vai parar, vai contar um compasso e vai começar a gravar. E aí é essa parte que atrapalha um pouco, tá? No restante aqui, você só tem a customização, que são os tipos de cores que você vai trabalhar e tal, e nada muito importante para você. Então é o seguinte, repassando rapidinho, configurando o áudio, playback and recording, seleciona o driver que você quiser, instala o ASIO for All e seja feliz sem latência. Tá legal? Essa foi a primeira parte da videoaula, vem muito mais por aí. Eu agradeço a sua visita. Não esquece aí de clicar em gostei, inscreva-se e logo logo tem mais uma. Tá legal? Um abração para vocês. Tchau, tchau.